Olá, boa noite. A partir de agora, Rondônia em debate para todo o estado aqui pela Rede TV. E hoje estaremos debatendo política com o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Padre Tom e pré-candidato do PT ao governo de Rondônia. Comigo aqui na bancada, Marcelo Freire, editor do Jornal Diário da Amazônia, que estará também debatendo, né, Marcelo? Vamos debater aqui sobre política, né? Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Solano. Uma alegria que retorna ao programa de vocês. Deputado, da última vez que participou do Rondônia em Debate para cá, o que avançou em termos de coligações? Olha, Solano, nós do PT temos feito muitas reuniões, nós nunca fizemos tantos encontros em todo o estado de Rondônia. Eu acredito que de janeiro para cá nós fizemos mais de 10 encontros com acima de 200 militantes. E temos conversado, como foi o propósito da nossa reunião do diretório de 21 de dezembro passado, em Ji-Paraná, de dialogar com todos os partidos da base aliada de apoio da presidenta Dilma Rousseff, desde o PP, PR, PCdoB, né, na última semana, e partidos pequenos. E temos também conversado, dialogado, mesmo com o PMDB, tendo pré-candidatura à reeleição, e o PDT, né, que é os partidos que compõem a base nacional. Portanto, tem acontecido, Marcelo e Solano, muitas conversas, e eu penso que fechar mesmo só no mês de junho, depois da segunda quinzena. O deputado Padre Tom é presidente regional do PT, pré-candidato ao governo do estado, e com isso tem uma agenda supercarregada focado nas eleições de 2014. Isso tem interferido no mandato? Eu penso que isso tem ajudado, né? Porque o mandato já tem uma agenda. Eu juntei a agenda do mandato, porque eu sempre fui um deputado dado a visitar as bases, né? Para você ver, no ano passado eu acredito que eu fiquei 1 ou 2 finais de semana em Brasília. Aí, é claro que, como presidente regional do PT, e nós pegamos um PT em crise, né? A gente teve que reorganizar toda a máquina, tanto administrativa do PT em Porto Velho, quanto também reorganizar e animar a militância do PT, porque eu, como pré-candidato a governo e presidente, eu tive que incentivar pré-candidatos a deputados estaduais e deputados federais. É isso que eu queria entrar nesse assunto aí, Solano, porque o deputado Padre Tom, além de ser deputado, é presidente do partido. E ele assumiu justamente no momento que o partido estava em colisões, alguns grupos, né, que a gente sabe que existe dentro do próprio partido. Isso aí dificultou o trabalho do deputado? O deputado teve que ampliar o volume de trabalho durante esse período? Porque eu fui escolhido pré-candidato a governador no dia 18 de maio de 2013. Ali eu não estava preparado para isso e, a princípio, eu desconfiei, né? Eu desconfiei porque o PT, como o Marcelo falou, estava cheio de divisões internas. Aí eu me candidatei a presidente do partido. O PT é um dos únicos partidos que elege a sua coordenação. Aí o que ajudou, Marcelo, foi que na eleição do processo interno do PT, nós conseguimos quase 80% dos votos e o diretório estadual e a executiva, ela se renovou 100%. Não é que não existem as correntes. O PT em Rondônia tem 4 correntes, né? Eu pertenço à Mensagem ao Partido, a corrente maior, que é a corrente do ex-prefeito Roberto Sobrinho, tem a CNB, o deputado Anselmo de Jesus pertence ao Movimento PT, e nós temos uma corrente menor, que é a Articulação de Esquerda. Mas o PT tem uma dinâmica. Quem já estava há muito tempo na executiva ou diretório, ele não pode participar, ele tem que dar vaga a outro. Aí o que? Com isso ajudou que hoje eu acredito que nós controlamos ou temos um apoio de 90% do partido. E como foi feito esse consenso? É uma questão de visão de momento ou foi na conquista mesmo? Olha, Solano, eu vim do interior, mas a gente foi sempre muito criativo. Eu me candidatei. Essa foi a 3ª vez a presidente do partido. Perdi as 2 vezes e nós criamos uma corrente no interior, mais ou menos para a região da Zona da Mata, e essa corrente ela acabou se espalhando pelo estado. E aí, para chegarmos à direção do partido, nós tivemos que compor, fizemos uma composição.
uma composição com o grupo do deputado Anselmo Jesus, que é o Movimento PT, e também compomos com o grupo do ex-prefeito de Porto Velho, a CNB, a qual pertencia também a ex-senadora Fátima Cleide. Aí o rompimento maior foi aqui em Porto Velho. Eles romperam e aí, a nível nacional, eles continuam na mesma corrente, mas ela criou uma corrente menor chamada Articulação de Esquerda. É o quê? Nós juntamos 3, 4 grupos e aí a gente conseguiu o controle do partido e nós estamos trabalhando para a unidade do PT, porque o PT, ele dividido, ele se autodestrói. Certo. O senhor viveu a experiência de ser prefeito e agora pretende disputar o governo de Rondônia. É claro que uma experiência como executivo ajuda, só que o senhor foi prefeito de um município bem pequeno, um dos menores de Rondônia. Que experiência o senhor traz da gestão de prefeito para se comparando aí com o cargo como governo? Solano, ser prefeito de um município pequeno ou ser prefeito de um município grande, você tem que cumprir as mesmas exigências do Tribunal de Contas, ou exigências da Câmara de Vereadores, ou exigência do próprio Ministério Público. Você tem que cumprir as mesmas exigências. Eu acho que deveria ser diferente, né? Por exemplo, as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. É claro que um município maior, por exemplo, como a cidade de São Paulo, ele tem o seu próprio Tribunal de Contas do município. Do município, é verdade. Porque São Paulo, ele corresponde a 4, vamos dizer assim, a 4 estados. Mas uma prefeitura, você tem que responder às mesmas exigências de uma prefeitura maior. Agora, eu acho que o que marcou a experiência foi uma experiência de controle de gestão e a nossa administração foi uma administração participativa, não é? E aí, o que me ajudou a ser também conhecido é que eu não guardava aquilo que a gente fazia, seja nos municípios vizinhos, seja também a própria participação da própria população ali. Eu acho que tem 3 pontos, né? A questão do controle de gestão, a transparência, né, com o recurso público e a questão da participação popular. Sendo governador, o senhor vai ter que ter um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa. E como foi a sua experiência como prefeito relacionando com a Câmara de Vereadores do município? Olha, até essa semana nós tivemos a marcha dos prefeitos, né? E tiveram mais de 30 prefeitos de Rondônia e teve ali um momento do encontro dos prefeitos com a bancada federal no Senado, foi uma reunião no Senado. E a gente vê que todos os prefeitos passam dificuldades. E o PT tem 6 prefeituras no estado, prefeituras médias e grandes e que passam por muitas dificuldades. Aí eu conversava com o prefeito de Costa Marques, né, que é o Chico Território, ele é um pescador e é um homem muito simples e nós elegemos ali, ele passa por dificuldades. E aí, quando um prefeito, principalmente do PT, ganha uma eleição, ele ganha sempre em terra arrasada, né? Que foi o caso que aconteceu em Costa Marques com a enchente também. Teve com problema enchente, lá. sim. Não bastando o problema que já tinha. Sim, aí terra arrasada, enchente, problemas. E problemas na gestão anterior. Isso. Aí quando, por exemplo, muitas vezes a pessoa, Solano e Marcelo, eu não tenho recursos, né? Eu não tenho poder econômico, porque eu sei que o poder econômico domina as eleições, né? Mas muitas vezes o povo busca o novo quando já buscou outras alternativas. Aí já quando não tem mais opção. Aí quando eu digo assim, de terra arrasada. Aí eu fui eleito prefeito, nos 2 mandatos eu tive minoria. E no primeiro mandato eu tive um vereador, e ele era do MST. Aí o quê? Quando a gente tem minoria, a gente tem que dar exemplos. E você tem que se vigiar e não pode errar. Tá? Aí eu acho assim que se ganharmos as eleições para o governo do Estado, nós não vamos ter maioria numa Assembleia Legislativa. Aí o quê? Não é subserviência do Executivo, mas o Executivo, ele necessita dar exemplo, testemunho para a sociedade, mas ele precisa se vigiar 100% para que não cometa erros, né? E você precisa responder e respeitar o Poder Legislativo. É isso, por exemplo, foi essa escola a qual eu exerci no município de Alto Alegre dos Parecis. O senhor tenta uma coligação com o PP, com o PSC, que seria, como se comenta, a coligação do padre pastor com ateu. Como está essa possível junção? Olha, o PT, ele passou por um desgaste muito sério. Além de dialogar com esses partidos que no passado
eram adversários e ainda alguns deles rejeitam o PT por certas marcas, certas bandeiras que o partido defendeu, eu como presidente, eu tive que fazer um trabalho de visitar os empresários, de visitar os meios de comunicação, para aproximar o nosso partido da sociedade civil, por exemplo. E aí eu fiz muito bem, eu fiz muito bem essa aproximação do PT, com PR, e estou tentando fazer e construir essa aproximação com o setor evangélico, que é 37% da população desse estado. O diálogo continua, mas nós não temos nada amarrado, né? E há dificuldade, Solano, de no futuro até caminharmos juntos com, por exemplo, o setor de partidos ligados ou lideranças ao setor evangélico. Há certo preconceito, não à pessoa do Padre Tom, mas há certo preconceito a algumas figuras do PT e algumas bandeiras que o PT radicalmente defendeu e ainda defende, né? Portanto, o diálogo ele está continuando. Por exemplo, o PP, no momento, eles vivem um conflito interno, não é nós do PT que vamos resolver. Nós temos a pré-candidatura do deputado Maurão de Carvalho no PP e dentro do mesmo bloco que é o PR, nós temos aí, há 2 semanas surgiu a pré-candidatura ao governo da Jaqueline Cassol, irmã do senador Ivo Cassol. Estivemos com ele, com o Cassol, essa semana, conversamos por 2 vezes. No entanto, eu acho que eles também precisam afinar a nota da viola lá do lado deles, e não é nós que vamos afinar, e nós também não podemos forçar esse diálogo para que se feche sem haver o consenso, seja da militância deles, seja da nossa militância. Essa demora pode prejudicar outras alianças porque está, mais ou menos como diz aí no vocabulário popular, cozinhando o galo, né? E com isso pode perder tempo e perder alianças com outros partidos? Não, essa demora pode prejudicar porque 80% da militância do Partido dos Trabalhadores, por onde nós temos andado, concorda com uma aproximação do PT e do PP, né, por Rondônia. 80%? 80%. É um número, um percentual 80% concorda. Não é? Por quê? Porque a militância petista está muito animada a lançar candidatura própria. Tá? Aí, da nossa parte, nós já até fomos conversar com o PP para pedir uma declaração pública do PP. Agora, essa demora, ela é ruim, porque o PT precisa tomar as suas decisões também, e nós sofremos outras pressões, né? Tem pressões externas e eu nunca sofri tanta pressão como eu estou sofrendo essa semana. Portanto, se a gente tivesse uma declaração de apoio de um parceiro forte, da base aliada do governo federal, como o PP, aí já teríamos meio caminho andado. Marcelo Freire, vamos para a pergunta do jornalista Carlos Esperança. Vamos lá. Senhor deputado, o senhor como candidato ao governo do estado, durante a semana, criticou os chamados adversários fichas sujas. Nesse caso, como o senhor se posiciona com relação aos deputados do PT? Pelo menos 2 que estiveram envolvidos recentemente em operações policiais e quase meia dúzia de secretários da ex-administração de Roberto Sobrinho que acabaram até presos. Olha, eu repito a fala do Lula no discurso e a tonalidade do discurso da presidenta Dilma Rousseff. Nós do PT temos que defender o PT. O PT é um legado, o PT é uma criação importante para a política nacional e para a política do nosso estado. Nós precisamos lembrar, né, os que lutaram para fundar esse partido, e nós não vamos pactuar com esse tipo de ações, de atuações. Portanto, as pessoas têm que responder por aquilo que eles cometeram ou que eles cometem. Nós não podemos trazer isso para dentro do PT. Por exemplo, um grande exemplo, Marcelo Solano e Carlos Esperança, foi a atitude do nosso presidente Rui Falcão agora em relação ao deputado André Vargas, né? Nós da bancada fechamos e exigimos que o André Vargas renunciasse à vice-presidência da Câmara dos Deputados, e aí também a gente exigiu que ele renunciasse o mandato. Não renunciando o mandato,
ele teve que desfiliar do Partido dos Trabalhadores. Portanto, nós temos que separar e defender o legado do partido, ter coragem de defender o nosso partido, e as pessoas que erraram dentro do PT têm que assumir e responder sobre os seus delitos. Mas tem outros que também foram envolvidos, inclusive até julgados, estão presos e não foram expulsos. Aí... Zé Disseu, Genuíno... Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores, ele deu um encaminhamento, ele errou no começo desse processo do próprio mensalão. De 2005, a estratégia do partido foi um erro. Agora, Solano, é importante também que o PT é um partido diferente, que nós não abandonamos os companheiros, né? A gente não pode abandonar os companheiros. Nós precisamos dar atenção aos companheiros, mas nós não podemos trazer o processo para dentro do partido e ficar eternamente, como, por exemplo, no processo do mensalão. Eu acredito que é estratégico, tem alguns dos condenados, até na própria pessoa do Zé Dirceu, que o Zé Dirceu é estratégico, é político, e ele, mesmo preso, ele faz política. Não é? E houve vários erros da própria assessoria do Zé Dirceu, do próprio Zé Dirceu, de querer trazer o problema para dentro do partido. E o partido sofre por isso, porque o partido se desgasta. Por exemplo, alguns erros que eu gostaria de levantar até em relação ao processo do Zé Dirceu. Eu fiquei sabendo essa semana na direção nacional do PT que foi o Zé Dirceu que exigiu que o seu processo fosse para o Supremo, tá? Aí, quando o Azeredo, o processo desce para a primeira instância, aí a gente, por falta de informação, a gente até prejulgava o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, um dos erros foi porque ele que exigiu que o processo dele fosse para o próprio Supremo. E outros erros da própria assessoria do Zé Dirceu para politizar o problema. Por exemplo, a capacidade de organização que teve o PT com a arrecadação de doação para ajudar os condenados. Naquele momento, o Zé Dirceu, eles achavam que deveriam fazer essa arrecadação nos estados, com mobilizações e com festas. Aí eu acho que isso é ruim, porque isso acaba denegrindo a imagem do partido. O que eu disse aqui em relação ao questionamento do Carlos Esperança é que a gente precisa separar, não trazer o problema para dentro do partido, mas isso não significa abandonar as pessoas como alguns partidos fazem. Eles automaticamente expulsam aquele caso e eles tendo uma estrutura de conselho de ética, eles não abrem um conselho de ética para poder fazer o julgamento dentro do partido de expulsar ou absolver aquela pessoa. No Brasil, tem um fato que acontece e é de conhecimento de todos, que os grandes mafiosos das grandes organizações criminosas, traficantes famosos, de dentro da cadeia, comandam o crime organizado. Recentemente, a imprensa nacional divulgou que José Dirceu, de dentro da prisão, também coordenava a questão política. Continua? Não, isso eu não tenho certeza, mas, por exemplo, um outro erro, né, da assessoria do Zé Dirceu foi a filha dele burlar para entrar dentro do presídio, tá entendendo? Burlar ou entrar num outro momento, quando naquele momento ali saiu na imprensa que o Zé Dirceu estava deprimido. Por exemplo, esse é um outro erro. Aí há uma acusação sobre um telefonema que o Zé Dirceu fez para um secretário de Estado da Bahia. Eu não tenho certeza sobre isso. Agora, Solano, o surgimento do Comando Vermelho, tá? Ele se deu por quê? Porque no regime militar, tá, se prenderam traficantes, bandidos, juntos com presos políticos, entendeu? E ali surge o Comando Vermelho, que tinha uma certa inteligência. Essa inteligência e essa sabedoria surge da junção de presos políticos, e eram intelectuais e bandidos, né? Aí o quê? O Zé Dirceu, ele é um político, ele faz política 24 horas por dia, ele foi preso político, aí eu não tenho certeza sobre isso, mas ele é um cara muito estratégico e inteligente. Com essa visão, não seria um risco ele convivendo com outros presos? Não teria que isolar ele, né, Marcelo? Mas aí não se deve isolar porque nós temos, por exemplo, há um próprio erro do Supremo Tribunal que ele foi condenado ao regime semiaberto. Ele já está há mais de 6 meses no regime fechado. Aí o quê? Há um erro do Supremo Tribunal que pode trazer consequências negativas a outros presos do país como um todo, né? Aí isso são falas de próprios juristas. Vamos para mais uma pergunta do jornalista Carlos Esperança, que tem aí um punhalzinho afiado, viu, deputado? Geralmente, em Rondônia ou em qualquer outro estado, partidos rachados acabam perdendo a eleição.
No caso de Rondônia, onde o PT está rachado desde as eleições municipais, com tendências bem nítidas do ex-prefeito Roberto Sobrinho e da ex-senadora Fátima Cleide, como o senhor espera unir essas duas alas beligerantes do partido? Olha, eu acabei de falar no início do programa que nós estamos composto com uma maioria de 80% a 90%. Hoje a senadora Fátima Cleide é minoria dentro do Partido dos Trabalhadores e o Roberto Sobrinho também é uma minoria, né? Pelos problemas ao qual ele enfrentou e enfrenta, ele hoje se torna uma minoria. E quem quiser ver, o PT vai fazer o seu encontro estadual no próximo sábado, à tarde, aí a gente vai ver a unidade do PT. E se o PT de Rondônia tiver que tomar um outro rumo, que não seja uma pré-candidatura ao governo do Estado, eu não acredito que a gente vai conseguir levar para um plano B a nossa militância, que está muito inserida, enraizada nessa questão de disputar o governo de Rondônia. E o PT, Solano e Marcelo, e Carlos Esperança, eu estava vendo na questão histórica, porque eu cheguei em Rondônia no ano 2000, o PT, desde 86, ele tem pré-candidatura própria ao governo do Estado. E sempre houve tendências, correntes, houve essas correntes, por exemplo, em 94, quando o PT quase coligava com o PMDB, né, acho que era na eleição do próprio Raup, e ali houve um racha que eles tiveram que recorrer à Nacional. Né? Portanto, o PT tem correntes, e hoje nós temos 4 correntes, e 3 das correntes são correntes fortes, né? São correntes fortes. Portanto, eu acho que foi em 2002 que nós, numa coligação branca, apoiamos a candidatura ao governo do atual senador Assir Gurgas. O PT tem uma característica que é brigar unido, né? Briga, mas na hora de ir para a campanha vai unido, pega a mesma bandeira. Pega a mesma bandeira. Acho que não vai ter problema nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que não tem. As negociações aí com o PMDB, elas se esgotaram ou estão ainda, o senhor ainda está tendo essas conversas com o presidente nacional, o senador Waldir Raup? Marcelo, eu conversei com o senador por telefone na quarta-feira, mas na quarta-feira, por volta das 15 da tarde, às 15 horas, o senador Assir Gurgas e representando o PDT e o senador presidente do PMDB, Waldir Raup, se reuniram com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e as investidas continuam por cima, né? As investidas continuam por cima porque o PMDB entende que o Raup, sendo o presidente nacional, não poderia deixar o PT caminhar à parte aqui no estado de Rondônia, porque isso seria um mau exemplo para outros acordos que precisam ser feitos pelo PMDB em outros estados. E me parece que a convenção nacional do PMDB será no início do mês de junho. Portanto, há uma pressão muito grande. A pressão é tão grande que eu, como presidente estadual, me pediu a presidência da República para deixar o nosso documento em aberto, tá? Nosso documento que seria votado, que vai ser votado, né, esse documento de tática eleitoral do PT, ela me pediu que deixe em aberto encarecidamente e que a gente possa conversar até o dia 30 de junho, né? Por isso que eu falei que é importante, para nos ajudar também nesse momento, uma decisão do PP, né? O PP e o PR precisam tomar uma decisão. Portanto, as conversações com todos os partidos da base, em geral, continuam, tá? E com o PMDB existe realmente uma pressão muito grande para que o PT possa caminhar juntos nessas eleições. No entanto, há uma resistência muito grande de mais de, eu falei, 90% da nossa militância de ter candidatura própria. Vamos para mais uma pergunta do jornalista Carlos Esperança, que está contextualizado com isso que nós estamos falando aqui. O senhor declarou recentemente que prefere voltar para a batina do que acabar indicado como candidato a vice-governador do atual governador Confúcio Moura. O que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto, uma vez que os presidentes nacionais do PMDB, Waldir Raup e o Rui Falcão, que é o presidente nacional do PT, estão mantendo entendimentos seguidos
a respeito dessa composição partidária. Quando eu falei essa frase, foi em Cacoal, nesse contexto, o que quer dizer isso? Eu prefiro sair da política, tá? Por quê? Porque eu aceitei ser pré-candidato a governador pelo PT. Eu não sou pré-candidato a vice e nem a senador. Se chegar a ter, porque, por exemplo, na tática eleitoral do PT, gente, o ponto central é a reeleição da presidenta Dilma. Tá? E eu, se for pela reeleição da presidenta Dilma, eu tomo outra decisão. E o meu plano B seria ser, novamente, pré-candidato à reeleição do deputado federal. Eu não sou vice e nem senador, por quê? Porque isso conota também uma ambição. Eu sou novo na política e também sou novo no estado de Rondônia. Eu estou vivendo aqui há 14 anos e eu posso, no futuro, viver outras esperanças. Portanto, é esse contexto, né? Mas eu continuo rezando, Carlos Esperança. Continua atuando como padre ou está licenciado? Eu estou licenciado, porque também na minha diocese, a Diocese de Paraná, a igreja tem normas, eu não posso celebrar naquela diocese. Eu poderia celebrar aqui nessa diocese, mas eu procuro não estar misturando as duas coisas, porque o povo é muito carente e solidário. Se você chega num lugar, começa a dar bênção, depois as pessoas querem casar, batizar, né? Eu acho que a gente tem que ter regras, né, de separar as coisas. E a igreja, Solano e Marcelo, ela é muito clara no respeito à laicidade do Estado, né? Portanto, a igreja exige que, exercendo um cargo político, você não assuma nenhum trabalho em paróquia. Mas tem visitado? Tem visitado, sim, tenho. Eu sou católico, né, praticante, e em Brasília nós temos a pastoral católica, nós temos um padre liberado pela CNBB e mensalmente, nas quintas-feiras, ontem mesmo, né, nós temos uma missa na CNBB para senadores e deputados federais católicos. Marcelo. Vamos no intervalo? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Você está no Rondônia em Debate aqui na Rede TV. Um instante só e já voltamos.